Fala, meus queridos, beleza? Tá começando mais uma Hora da Saideira. E o tema dessa semana, desse episódio no caso, eu vou soltar um trechinho de uma letra de música e acho que vocês vão saber qual que é. Mas como aqui é um podcast de família, eu vou trazer a versão que a gente pode cantar, que é... A versão do Faustão. Exato. Solta carta baralho, tigrinho, filho me ajuda, pra eu pegar o meu dinheiro e apanhar umas 4 dicas. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Dr. Marcos, Turvini, beleza? Tudo na paz. Bom, gente, acho que vocês entenderam. O tema do episódio de hoje vão ser as bets no Brasil. E um fato que a gente gostaria de começar trazendo é que atualmente todas as equipes da Série A do futebol brasileiro têm o patrocínio de empresas de bet. 2 delas apenas não sendo patrocinador master, mas sim todas são patrocinadas por bets. Isso poderia ser como mais um patrocínio, mais alguma coisa normal, uma tendência, mas como a gente sabe, ou como a gente talvez não saiba, ano passado aconteceu a Operação Penalidade Máxima, que investigou casos de manipulação de resultados, envolvimento com bets, e eu queria que você, Marcos, trouxesse pra gente mais ou menos um panorama de como foi todo esse processo. Eu vou fazer um resumo muito curto mesmo, pra gente entrar no debate, mas de fato ano passado a gente teve uma operação da Polícia Federal que foi a Operação Penalidade Máxima. Inclusive podemos fazer um outro episódio sobre nomes de operação da Polícia Federal, tá? Passa o tier list. Exatamente. Muito bem. Muito bom. Família aí, minha família aí, né? Família manhã, né? É melhor não falar não, manhã. É melhor não falar não. Pode ter algum mandado em aberto aí. Pode ter algum mandado em aberto aí. É melhor não falar não. Mas enfim, a Operação Penalidade Máxima sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. E nessa investigação da Polícia Federal, eles descobriram que tinha uma quadrilha em vários estados do Brasil que analisava as partidas e entendia quais eventos podiam dar mais retorno de forma manipulada. E aí o evento que eles identificaram como mais relevante para isso era cartão amarelo. Porque é uma parada que chama menos atenção, porque é um mercado que tem odds muito altas na escala de aposta, muitas vezes. Então o que é que eles faziam? Eles entravam em contato com os atletas e aí eles negociavam um valor para esse atleta receber um cartão amarelo durante a partida. E aí eles pagavam uma parte do dinheiro antes e uma parte do dinheiro depois que o cara levava amarelo. E aí, vamos dizer que manhã joga lá no CRB. Aí o cara entra em contato e fala: manhã, arruma um cartãozinho amarelo aí, 50 mil na tua conta. Aí manhã vai lá, beleza. Aí os caras metem a casa, meu irmão. Mete casa, financia tudo e aposta o cartão amarelo de manhã. E aí nosso atleta com um pouco de integridade vai lá e toma o cartão. Então foi esse o esquema que foi deflagrado, assim, com, se eu não me engano, mais de 15 jogadores estavam envolvidos. Um abraço pro meu amigo Igor Cariús, lateral esquerdo, titular do Sport, que foi suspenso por 720 dias, porque estava supostamente, presunção de inocência, envolvido nesse esquema. Continuou treinando os 720 dias no CT do Sport e recebendo. E hoje não sei lá, titular sério. Ele sustenta, tá? A inocência, ele sustenta. Tem um caso muito engraçado que o engraçado é foda, né? Mas enfim. Que um dos atletas envolvidos, ele foi punido e tal, por, sei lá, um ano de suspensão. E ele questiona que a multa foi muito injusta, porque ele nunca nem recebeu o dinheiro da quadrilha. Ainda antes de o Pix cair. É aquele negócio, né, velho? Chapéu de otário é barreta, né? Só tem o que eu não consegui pegar. Então não teve, né? Então é esse o caso. E aí? Também, eu gosto muito do caso do Eduardo Bauman, lá do Santos. É um bom caso, né? Que o cara foi ameaçado de morte porque ele aceitou... É um bom caso. Ele aceitou e eu digo ele aceitou porque existem provas, tá? As conversas e tal entre ele e os apostadores. Ele recebeu os valores para tomar o cartão e não conseguiu tomar o cartão. Não foi isso que ele recebeu o cartão depois do... Não, isso aí foi o segundo jogo. Foi o segundo que o primeiro jogo, ele não tomou o cartão simplesmente. E aí os caras disseram: meu irmão, a gente vai te matar. A gente vai te pegar e vai te matar. Ele disse: não, me dá uma chance pra eu tomar no próximo jogo.
Aí ele foi lá e não conseguiu tomar e acabou o jogo. Ele arrumou uma expulsão depois do jogo acabar. Só que aí, várias casas de aposta, elas não contam esse cartão depois do jogo acabar, tá ligado? Então ele levou fundo de novo, deu fundo na quadrilha de novo, pô. É o nosso Batman das apostas, pô. Eduardo Balma. E depois fugiu pra Turquia aí, né? Que Ainda é um zagueiro ruim. Vale destacar. Não queria no esporte. porra. Mas assim, de casos que a gente viu, por exemplo, de casos que pessoas que foram condenadas que foram provados, a gente já tem casos de, sei lá, o Aleph Manga, que foi e depois voltou a jogar, alguns jogadores que não vão poder voltar. A gente tem jogadores que foram banidos do esporte, tá? Tipo, Igor Catatal, por exemplo. Fez um bem ao esporte. Sampaio Correia. Não, isso aí você tá confundindo, talvez com o Iago Pikachu. Não, fez um bom ao esporte. Catatal com Pikachu é um pouco difícil, né? Bem ao esporte, não o esporte Recife, o bem ao esporte futebol. Ah, é porque eu esqueço que tem outras coisas além da palavra esporte, entendeu? Pra mim é só uma coisa, mas tudo bem. Eles têm atrás que são banidos, é isso. Vai lá, Bigode. Não, mas o que eu ia falar é que você tinha separado um caso pra trazer pra gente, que apesar a gente vê que rola essas investigações, a gente vê que pessoas são presas, a gente vê que pessoas são acusadas e sofrem punições, e aparentemente isso não quer dizer nada. Até porque a gente tem casos de suspeitas de que isso tenha acontecido novamente. Que é o caso do Enio, que também joga no Juventude, certo? O caso do Enio aí é uma parada interessante, né? Porque o que é que essa operação ela iniciou no Brasil? O primeiro ponto é que as casas de aposta, elas são vítimas também, tá? Do esquema. Porque elas que sofrem a fraude, elas que precisam pagar fortuna para os apostadores da quadrilha que organizaram o esquema. E aí o que acontece? Essas empresas, elas dizem que são duplamente punidas pela situação. Quando a polícia também, por exemplo, congela bens ou valores das casas de aposta. Não defendendo esse tipo de gente, tá? Mas nessa situação aí... Meu advogado é... Porque, assim, eu espero que a galera não escute isso, mas eu não vou falar de uma cidade não, mas várias cidades do Nordeste. O dono de casa de aposta é tudo ex-bicheiro. Então... O exemplo para dar de alguma cidade? Não vou falar não posso falar não, porque eu vou pra lá sexta-feira. Não, o caso desse é o Estrela Bet do Corinthians, é o anterior, não que tá agora. Cuidado, esse presidente Augusto Melo tá perigando também, viu? Ele deu hoje é terça-feira 15, já foi dar o depoimento. Acho que o Augusto Melo também já vai dar o depoimento também. A casa de aposta que estava antes do Corinthians estava no rolo, estava enrolado nesse depoimento, eu esqueci o nome da casa da aposta, e era um ex-bicheiro que também está relacionado com o seu Gustavo Lima, nosso futuro presidente. Isso aí. Mas aí, só voltando ao caso Enio, em resumo, para passar a palavra para vocês. Aliás, desculpa, supostamente. O relatório das agências de investigação de manipulação esportiva, ele aponta que 111 usuários movimentaram R$ 57.700 em apostas para Enio, atacante do Juventude, receber um cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, qual é a situação aí? Primeiro, eu já brinquei um pouquinho com a aposta esportiva. Então, deu a casa aí. Pensar que o quarto tá vazio, tinha coisa no quarto e tem mais nada. Brincadeira mesmo, assim, eu tive um lucro de 2 a 3% do valor baixíssimo que eu apostei, mas eu cheguei a lucrar muito mais e fui ganancioso. E aí caiu pra isso. Mas enfim. Bom, melhor você perder, né? Fica aí, um dia eu conto essa história por completo aí numa mesa. Fica aí no próximo. Mas assim, ó, eu queria trazer uma coisa. O Enio também joga no Juventude. De acordo com as palavras do presidente deles, atualmente a folha salarial do Juventude é de 3 milhões de reais, ok? Atualmente, no elenco profissional do Juventude, existem 37 jogadores, mencionados no site deles. Se a gente fizer uma divisão justa em futebol para cada um ganhar, cada um ganharia cerca de 81 mil reais por mês, ok?
Só que nesse mesmo elenco dele, a gente tem Gilberto, aquele atacante ex-Bahia, a gente tem o Nenê, a gente tem Alan Ruschel, a gente tem jogadores que muito provavelmente devem ganhar mais que isso. E aí, então, se pensa você, o Enio, que tá emprestado, se não me engano, do Amazonas pro Juventude. Isso. Que ganha, com certeza, menos de 81 mil reais por mês. Óbvio que tem muita gente que ganha muito menos que isso, a questão não é nem essa. E você recebe uma proposta de ganhar, talvez, 81 mil, 100 mil reais uma vez. Então, tipo, do mesmo jeito que as casas de apostas podem ser, eu acho que esses jogadores, eles acabam recebendo propostas que pra eles são diferentes, porque um amarelo, teoricamente, não influencia o resultado esportivo. O pior é que os valores das operações Isso não. são sempre baixos, pô. É tipo assim, os caras se envolvem por uma parada que não faz sentido, pô. Mas sobre esse caso Enio aí, só o que eu ia terminar é que existem vários grupos de WhatsApp, Telegram, de apostadores e de dicas de aposta. Que aí, tipo assim, o cara fala, essa rodada aí tá com a odd alta pra o Sport levar gol. Toda a rodada, né? Essa é uma aposta que sempre dá certo. Olha de baixo. Mas enfim, esses caras dão dicas de situações específicas de jogo onde existe uma boa oportunidade de mercado. E no caso dessa primeira rodada, a odd de Enio pra tomar cartão amarelo tava mais de 4. Isso, pra quem não manja de aposta, pra vocês, significa que pra cada R$1 que você aposta, você vai receber R$4 de volta. Ou seja, é uma odd muito alta pra esse tipo de mercado. E que acontece muitas vezes também porque a precificação de jogadores esquisitos, feito Enio, é mal feita no começo do campeonato. E esse é um cara que nos últimos 9 jogos da Série B do ano passado, pelo Amazonas, o cara é atacante e tomou 7 cartões amarelos, pô. Então é um cara que reclama muito, é um cara que faz faltas duras, é um cara indisciplinado. Então era uma parada que tipo assim, fazia sentido ele ter uma odd baixa, na verdade. Por isso que circulou essa dica e teve uma movimentação grande de pessoas apostando. Mas aí, será que isso foi manipulação? Ou será que simplesmente foi uma parada que aconteceu no cenário de aposta? Não sei. Eu concordaria se não fosse Série B. Série B já tem um controle de scout considerável, não? Eu não entendi o teu ponto. Como assim? Por exemplo, a Série A, ela tem porque assim, tem os scouts, quem toma cartão amarelo e tudo mais, e etc. Nem que seja o resultado depois, e isso vai para o aplicativo e tal. Na Série B já tem um controle de quem tomou o cartão amarelo. Eu digo isso porque eu sigo o futsal. E no futsal, você consegue apostar, mas você não tem quem tomou o cartão amarelo, que horas que fulano teve um escanteio, ou que... Entendeu? Então não tem esses dados. Então, se por exemplo, o David, que é pivô do Corinthians, se ele vai pro futebol de campo, ele reclama muito, ele vai tomar os cartões amarelos. E aí sim, não tem um dado inicial. Mas no caso da Série B do Enio, talvez ele já tivesse uns dados, entendeu? Não, mas aí você está dizendo que foi mal precificado de propósito? Pode ser. Mas aí a casa de aposta vai dar um golpe nela mesma? Então, mas o que justificaria? Aí talvez alguém não levou o golpe, né, também, né? Alguém da casa de aposta ganhou com isso também, né? Eu acho que a gente subestima a burrice dos seres humanos também. Acho que muita gente simplesmente faz as coisas erradas, vai porque são outros. Não, sim. Eu acho que se você tá apostando terceira divisão Prato Brasileiro ou terceira divisão de qualquer coisa aí, você também merece sofrer um golpe, né? Pelo amor de Deus também, né? Enio, eu só conhecia Enio do Vila Sésamo, né? Ninguém conhece esse cara não, pô. Enio do Vila Sésamo? Não é não? Aí, peraí, agora você me pegou. Porra, será que eu falei errado? Mas eu vou defender também o ATI da Polícia Federal aí, que no caso, vamos supor que você tem 1000 jogos e só tem 14 errado, sempre que sai alguma coisa muito fora da curva, ele vai dizer que tá errado. Claro. A gente especial funciona, então... Apoio visual. Se tem 11 mil pessoas apostando aí, 11 mil pessoas apostando no cara, não foi 11 mil que foi isso? Não, 11 não, pô. 111 pessoas. O movimentar 56 mil, pô. 56 mil. No meu grupo de amigos do esporte, tem jogo que tem maluco que bota 10 mil num jogador só, pô.
Isso, obviamente, Tá bem de amigo, hein? na Polícia Federal. Não sou muito próximo, não. É os caras que é envolvido com coisa que eu não me meto, não. E atacante e é bom pra marcar mesmo. No time que eu jogava lá em Maceió, os caras têm muito mais cartão que eu aí. Eu jogando de zagueiro, só que sou um zagueiro meio leal também, né? Você é um zagueiro leal? Eu vou fazer um compilado de lances de Arthur Bahia, né? Ó, só pra nossa audiência, a gente joga bola junto e grava os nossos jogos. E assim, ó, tem um... Qualquer 50 reais no Pix, eu mando os vídeos, tá? E tem Tem que ser chique. nosso Materazzi ali tem a fama de arrancar joelhos, quebrar dedos. Mas ele é leal. O Vini traz os convidados bichados dele aí, os caras já vêm tudo machucado, aí eu chego perto, os caras se machucam e a culpa é minha. Ó, um grande abraço pro Rogério, que hoje em dia não tem joelho. Não que ele precisasse pra fazer... Se ele precisasse do joelho pra fazer o que ele faz hoje, né? Mas tudo bem. Mas enfim, esse caso do Enio aí... E mais aí também entra a questão das estatísticas aí, que, por exemplo, o Cartola aí, se você for olhar a fundo, tem gente que passa muito tempo montando o time, olhando todas as estatísticas do jogador. Então a galera tem acesso a todo esse tipo de estatística mesmo. E esses 7 cartões dele aí, com certeza todo mundo sabia já, e já era uma parada meio prevista aí. Então a questão é que... tem essas estatísticas. Claro, mas é porque era assim? Mas é porque a precificação das odds, ela tem vários momentos, tá ligado? Ela tem um momento onde nenhuma aposta foi feita, e aí é como se fosse o momento zero, e aí ela começa a flutuar a partir do fluxo de apostas. Então, no momento que 50 pessoas apostaram nele, a odd caiu imediatamente. Isso, tá ligado? Então, é uma janela de oportunidade muito curta, tá ligado? É pra parada acontecer também. E não é que ficou simplesmente lá eternamente, 4.15, se eu não me engano. A odd alta. Nossa, você sabe de informação privilegiada. Eu pesquisei, né? Tem Não, gente que me dá o trabalho de estudar a pauta antes do episódio. Não tenho nada pra saber. Estudar, Mas- quem não estudou tá errado. Mas assim, o preço, essas paradas são dinâmicas, né? Então se todo mundo vai, assim que forma uma ordem. Mas assim, gente, Uma coisa aumenta. trazendo a questão do futebol, essa questão das apostas, assim, tirando o âmbito esportivo da parada, a gente não pode esquecer que as casas de apostas, as pessoas que fazem essas apostas, são pessoas que muito provavelmente não estão no meio do futebol, não são jogadores, não são dirigentes. Pode ser que sim, obviamente. Mas dificilmente elas farão apostas de valores tão pequenos. Essas apostas de valores tão pequenos, elas tendem a ser de pessoas que têm uma renda menor. E até existe um estudo que a gente levantou de pessoas que gastaram dinheiro do Bolsa Família para gastar, não especificamente com tigrinho, mas vamos colocar tigrinho como uma imagem. E essas pessoas acabaram gastando, cerca de 5 milhões de pessoas fizeram apostas. Então, assim, um valor total de 3 bilhões de reais. Então, a gente tem que pensar também que as pessoas que acabam se viciando. Então, que vocês brincaram de falar que os donos de bets são ex-bicheiros, talvez esses ex-bicheiros são também donos de ex-caça-níqueis, de ex-bingos. Com certeza, tá tudo conectado. Antes de você começar, só um disclaimer. Eu tenho amigos que são envolvidos com apostas, mas eles... Acho que dizer que tem amigo que é bichinho. Sabe aquele cara que apareceu em vários inscritos? Estudou comigo na escola, pô. Comentário da Globo aí no Globoplay sobre o bicheiro, aí o cara tá mais amigo dele. Calma, que eu não cheguei no nível do Arthur ainda, não. Mas é uma indústria. Teve até um abraço pro amigo Gustavo e o irmão dele, o Dodô, que eles trabalham com bets, eles fazem... E assim, é uma indústria. Tem gente que faz marketing, mídias sociais e tal, e mais ou menos eles... E tem as pessoas honestas nisso e que não tem nada a ver com o jogo do bicho. Sim. E que eles usam para plataforma, e divulgam e tal. E tem essa parte, não é só bicheiro. Claro. Mas assim, tirando a parte que do outro lado o cara perde dinheiro, é uma indústria legal. Tirando a parte que o outro... É porque a gente precisa diferenciar a aposta esportiva do cassino online, tá ligado? São coisas totalmente diferentes. O cassino online é o caça-níquel, pô. É a parada que é feita pra você perder, que é feita pra você se endividar. A aposta esportiva, ela deveria ser vista como um entretenimento. Puro e simplesmente.
tá ligado? Não pra você viver disso. Vai ter gente que vai dizer que vive disso, mas tem que vender Herbalife, essas coisas, né? Então, enfim. Eu queria trazer um dado aqui. 52 milhões de brasileiros, de acordo com o levantamento do Instituto Locomotiva, fizeram apostas em sites na internet. E desses 52 milhões de brasileiros, 79% pertencem às classes C, D e E. Então, é uma parada que, assim, existem projetos de lei já em tramitação no Brasil, existe uma preocupação para limitar a publicidade das casas de aposta online, especialmente do cassino online, porque eles visam as pessoas mais vulneráveis. Eles visam as pessoas que têm menos acesso ao lazer, ao entretenimento, com oportunidade de mudança de vida sem esforço. Então, um outro estudo mostra que 86% dos apostadores estão endividados e 64% negativados no Serasa. Tava falando da igreja evangélica aí, mas sabe? Pode ser também. Mas é o mesmo princípio, pô. É o mesmo princípio. É da exploração da vulnerabilidade da população. É o mesmo princípio. Esses caras que ficam pedindo dinheiro de madrugada na Rede TV. É o mesmo princípio. E vendendo tapete de fogo. Eu pesquisei um pouquinho da regulamentação e fica a dica do podcast Wall Prime, que eles abordam a questão das bets e dos apostadores e as pessoas que são viciadas nisso. Ludopatia é o nome da doença. Vício em apostas. Que aí pra você informação. Bom, já fica a dica, assim, eu sei de São Paulo que na Santa Casa tem os apostadores anônimos, que tava ficando menor depois dos fechamentos do bingo, só que agora tá ficando maior por causa das bets. Graças a um abraço pro Gabigol aí, que foi encontrado embaixo de uma mesa, um beco clandestino durante a pandemia. Da puta. E a regulamentação é muito baixa, muito pequena. Em comparação... Sério? Eu trabalhei com bet na Inglaterra, e você não pode anunciar e não pode falar qualquer coisa. Calma, eu não era o bicheiro da Inglaterra, caralho. Por isso que eles... Você deve ficar com a camisa aberta ali, né? Não, mas Não, calma. é a expansão da profissão, né? Você pode ser bicheiro em qualquer lugar do mundo, tá tudo certo. Exato. Mas ali, não era de qualquer jeito, não era de qualquer maneira. Então, tem uma série de regulamentação, e mesmo assim, é muito brando, muito brando. Ainda mais, hoje, com as redes sociais, essa vulnerabilidade te pega ali quando você acorda, quando você vai dormir. Bom, o caso daquela Virgínia é um negócio, assim, assustador, pô. O contrato dela que vazou, que ela ganhava percentual sobre o quanto que a galera perdia no Tigrinho, pô. Tá ligado? E a propaganda dela era um vídeo dela ganhando no Tigrinho. Só que não era... Ela fingia que tava jogando e era um vídeo gravado dela ganhando, tá ligado? Isso não ser criminalizado é uma parada, assim, assustadora. Mas como diz o meu conterrâneo Carlinhos Maia, não é culpa dele não. Se você joga, ele só tá divulgando ali. É necessário. Mas nada. É só divulgando aí. Você joga. Agora, falando sobre influência, tem um caso famoso de Recife, é de doutora Deolane Bezerra, né? Que chegou a ser presa. Ela é advogada e influenciadora digital, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro proveniente do jogo do bicho e de outras atividades do crime organizado. Segundo os investigadores, ao menos 30 milhões de reais foram movimentados pela empresa, que eu não vou falar o nome, da qual Deolane é garota propaganda. Ela foi solta rapidamente depois, tá? Depois de muita vigília dos fãs. A pressão dos fãs na porta da delegacia. Mas é uma parada, é isso, pô. É uma parada que é a indução do vício, da compulsão, as propagandas. Tudo isso tem um peso absurdo que não se controla da mesma forma que, por exemplo, publicidade infantil é controlada, é regulada, porque é uma população vulnerável, pô, que não pode ser exposta indiscriminadamente. Não tem mais mencionou aí da Turma da Mônica. Né? O Vini mencionou aí a questão da Premier League, tipo de propaganda, quer dizer, propaganda na Inglaterra. Na Premier League, os clubes chegaram a um acordo para não ter mais patrocínio de bet na frente da camisa, né? Já tentar dar uma diminuída nisso, dar uma segurada. Então, acho que a partir de 2026, 2027, não vai poder mais ter esse patrocínio na frente da camisa.
Mas a questão do patrocínio das pessoas, a questão da vulnerabilidade das pessoas que já têm, que são o alvo, como vocês acham que poderia ser uma maneira dos governos blindarem essa população? Porque, por exemplo, você poderia muito bem colocar, como os sites de aposta americanos fazem, que eles fazem propaganda e depois eles falam em 3 segundos, tipo, esse site de propaganda, não sei o que, você embed, você é responsável por isso, não sei o que, isso aqui é legal em tal estado, blá, 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 blá. E, tipo, a pessoa nunca vai ver aquilo. Então, tipo, a questão vai continuar atingindo essa camada social dessas pessoas que veem a saída fácil. Vocês conseguem chegar a algum tipo de controle, ou como vocês acham que poderia ser feito alguma atitude governamental, obviamente, ou de um órgão que poderia ter um controle maior sobre isso? Vou te perguntar uma coisa. Quantas vezes tu já viu no Brasil, na tua vida, propaganda de cigarro? Eu? Hoje em dia não mais. Não, na tua vida inteira. Não, na minha vida não. Nunca viu, pô. Porque é proibido. Mas calma aí. Eu não. Eu não tô te perguntando, não, pô. Tu é outra geração. Não, calma. Mas o meu ponto é que a única escolha governamental é a proibição total da publicidade, pô. Eu não tô dizendo que não pode existir. Pode existir o serviço, pode existir a aposta, mas não pode existir publicidade, especialmente da forma que se existe hoje, pô. Então, é só isso. Pra mim, não existe outro caminho. Sim. É taxação alta e fim da publicidade. Não, mas no caso do cigarro, foi Foi difícil. Foi difícil. Mano, pô, o comercial dá uma disparada. Você tem a proibição, você tem a taxação e você tem a educação também. Esse negócio de fumar menos e tudo mais. Tanto é que se você comparar os brasileiros com o pessoal, com os europeus aqui, os brasileiros fumam muito menos. Muito menos. Né? A taxação, a questão acho que já resolveu. O Brasil já tomou o primeiro passo, né? Que obrigou as bets a terem uma entidade nacional, né? Que acho que algumas, sei lá, tem a sede no Curaçao, que é paraíso fiscal. A grande maioria ainda tem, né? Nos paraísos fiscais. Os que operam o jogo do Tigrinho é tudo paraíso fiscal. Mas as bets que passam aposta esportiva. Eu peguei as regulamentações aqui, não pode mais cartão de crédito, o Banco Central vai permitir só as transações que eles puderem e tal. Tem um máximo, eu não entendi, a Bet tem até 2 horas para reembolsar o jogador. E você tem que proteger o seu sistema hacker, né? Dá um problema, chegou um hacker aqui, então você tem que proteger, o backup, lá. Tem que chamar amanhã, né? Pra fazer a segurança do TI. Aí, mano, eu vou tirar mais. Primeiro você abre o ticket lá pra ele, você manda a mensagem, ele volta pra você, questiona o que você tá fazendo. Vai ser só out of office e-mail, né? De amanhã. Eu volto daqui a 4 semanas. Ele tá na Finlândia e em Maceió. Eu acho que a educação só resolve com a educação. Porque, por exemplo, conheço pessoas que acham que, tipo, ganhou 300 hoje. Diga nome, eu quero nomes, diga nome. Não vou falar nome, não. Olha, se você falar o nome, fala o nome primeiro dos seus bicheiros lá da Finlândia. Acho que a gente fala o nome de todo mundo aqui. Mas assim, aí o cara ganha 300 hoje, aí passa 5 dias perdendo 100, o cara ainda acha que ganhou porque ganhou 300. Ele tá vendo? Aí no luto, um dia ali ganhei 300. Mas isso aí é a aposta do amador, tá? Exatamente. Nos meus bons tempos, eu tinha um sistema, né? Que é assim, você limita as perdas e limita os ganhos também. Tipo assim, pra você não ficar emotivo, tá ligado? Não se envolver emocionalmente. Perdi 3 seguidas, acabou o dia. Não se aposta, não pode ficar tentando recuperar. Da mesma forma, ganhou 3 seguidas, parou a ganância, não vai ficar tentando ganhar, entendeu? Você vai criando sistemas de red e green pra se organizar. Eu particularmente perdi 200 reais no dia e eu nunca mais apostei, não. Falei, que Deus, só pra complementar, a partir no começo da regulamentação no Brasil, as bets serão taxadas em 12% do faturamento bruto, e o apostador será taxado 15% dos ganhos. Então, se você ganhar 10 reais, você vai ganhar 8,50. E na Inglaterra
também é 21% do jogador e hoje a companhia é taxada de 25% do faturamento grosso. Justo. A questão é... É ótimo, a Einstein fica sempre eterno, meu querido. Quem sou eu pra falar que não é mesmo? Mas, não, só um último adendo que quando o Marcos falou aí de Bolsa Família, eu achei que ele ia falar da família Paquetá também, mas acho que... Ah, mas olha, do Paquetá eu posso falar 100% é bicho burro do caralho, hein, mano. Eita, bicho burro, mano. Porra. Eu vou ler aqui, porque essa é muito impressionante mesmo, velho. Tipo assim, tô procurando aqui. O tio dele... Primeiro assim, o salário anual do cara é de 7,8 milhões de libras, tá? Isso significa 162.500 libras por semana. eu acho que nem converter, né, pra galera ficar assustada. E é simplesmente o sistema reconheceu. Eu tô tentando ver quantas apostas. Acho que foi umas 40, não? Eu não tô conseguindo ver quantas apostas exatamente. Mas é só na ilha de Paquetá. Mas simplesmente todas as apostas foram da ilha de Paquetá, que é a ilha de onde o cara nasceu, pô. E é uma parada assim, teve nego que ganhou 600 mil reais, pô. Tá ligado? Foram as 4 jogos, se não me engano, que ele tomou cartão amarelo. E assim, a galera, pô... E o pior de tudo é que tudo indica que ele não ganhou 1 centavo. Ele simplesmente fez assim, vou ajudar meus amigos aí. Ajudar a família. Meu parceiro aí. E é isso, pô. É uma parada assim, assustadora, pô. Como o cara é burro, pô. Assim, achei aqui. Estima-se que cerca de 60 pessoas tenham apostado. Eu acho que ele só não foi punido ainda porque ele deve ser um advogado muito bom aí. O cara tá jogando com o regulamento da Federação Inglesa, né? Pra adiar o máximo possível. Mas eu não acho que... Mas ele tá em última instância já agora, não? Menor ideia, não vi não. Tá, acho que deve sair nessa temporada aí, no final dessa temporada. Mas também, e vale lembrar também que há suspeitas de que um parente dele também fez um pix pro Luiz Henrique aí, pra tomar um cartão amarelo. Foi. Na época que jogava no Betis, da Espanha. E agora ele está foragido na Rússia aí, Luiz Henrique. Campeonato russo, que nem a FIFA chega lá, então dá 6. Metendo gol, viu? Fez um golaço essa semana. E o Paquetá tava pra ser contratado pro Manchester City. Já estava conversar. Ia dar certinho, né? Nosso City aí também, vários... Mas aí já é outro... Não, mas aí é outro... Aí o que os crimes dos caras aí é embaixada com jornalista e tal. Aí já é outro... mais perigoso aí. É mais perigoso. Supostamente. Não, esse aí já saiu, é o problema que ele publicou. É o famoso... pior que eu troquei os times. MBS é do Newcastle, né? Mohammed bin Salman. Que é o envolvido no crime da embaixada do jornalista turco. O do City... Tem diferença anônima. O do City é outro petroleiro. Tudo mesmo saco essa porra ainda. Tudo certo. Mas assim, teve o caso... Então, o Paquetá tá sendo julgado, a gente não sabe o que vai acontecer, estão empurrando o máximo que pode. Mas, continuando na Europa, a gente teve o caso do Tonali, né? Quem não sabe, Tonali, um jogador italiano que estava no Milan, que foi contratado pelo Newcastle, que é inglês. Foi acusado também de participar de manipulação, sofreu uma punição de 1 ano e voltou a jogar. Então, tipo, eu queria saber de vocês... Até que ponto vocês acham que uma personalidade, vamos dizer, do futebol, que é o Tonali, que é um jogador da seleção, joga na Europa, tá jogando em times de alguma relevância, e ele é pego? Vocês acham que isso é um inibidor para as pessoas que estão, ou o fato dele ter voltado é exatamente um fato que incentiva? Olha, só para dar mais deixar mais claro esse caso do Tonali, ele não foi, cartão amarelo, ele foi um caso diferente. Ele apostou em jogos da Série A da Itália. Ele jogava no Milan na época. E ele apostou em jogos da Série A. E existe um regulamento da Associação do Futebol da Europa de que você não pode apostar como jogador. Você não pode apostar em competições que você está envolvido. Porque pode ter interesse. Você pode saber de informações que outros times, que outras pessoas não sabem. Coisas são públicas. Então ele pegou ele e o Zaniolo, eu acho. Não sei se. Fagioli, outro jogador italiano. Fagioli, é isso mesmo aí. Fagioli. Foram punidos porque
estavam apostando em jogos da Série A e o Tonali, que eu tava lendo a notícia hoje, ele pediu dinheiro emprestado a outros jogadores, Dragosin, porque ele tava viciado em aposta e ele, inclusive... Para rehab, né? Foi para rehab. Foi pra rehab e tal. Suspenso por 10 meses. 10 meses. Quando tava no Newcastle, foi contratado pelo Newcastle. Então, assim, eu acho que o caso dele é um caso interessante exatamente pra questão de conseguir eles Conscientização. Força manhã. Pra conscientizar as pessoas sobre... Boa essa campanha de conscientização pra conscientizar, né? Conscientizar as pessoas. Todo mundo sai consciente dela, pelo menos, né? Pra galera saber aí que é um vício, né? Procurar ajuda e tal. A galera perde casa, perde coisa aí nessa questão de apoio. Tem reportagem, a reportagem fantástica sobre a galera do Tigrinho é assustador, pô. A galera, tipo assim, quantidade de dívida e como as pessoas perderam tudo por isso. Mas eu fico impressionado, o que fica famoso são as pessoas, fulano perdeu 200 mil. E a pessoa, o cara tinha 200 mil pra gastar, e a pessoa que não tem nada. Nem empréstimo. Às vezes não tinha 200 mil pra gastar, não. Não faz empréstimo. Porra, mas quanto que você precisa ter? Vende a casa, vende carro, pede dinheiro à família, pede dinheiro a amigo. Mesmo assim, são pessoas que têm casa, tem carro, tem família, tem alguma coisa. Tem pessoas que estão... O Tonali, a dívida dele estimada, que a justiça decretou, foi de 3 milhões, assim, que saíram notícias. 3 milhões de euros. Mas, por exemplo, quando a gente olha para volta para o Bolsa Família, o gasto médio mensal dos beneficiários é de R$100. Obviamente, para uma pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade, R$100 é muito. Isso, inclusive, significa, pela pesquisa, 76% do valor médio gasto com lazer pelos beneficiários. Então, daí você tira que o cara tá dedicando 3/4 do lazer dele à aposta do Tigrinho, porra. Não só dele, né? Da família inteira. Inteira, muitas vezes. Porque a média nacional do valor do Bolsa Família do último levantamento é de R$734,35. Então, se você fizer pensar que R$100 dessa parte vai pro Tigrinho e que isso é lazer, então imagina todo o resto. E eu só quero deixar claro uma coisa aqui também, é que Bolsa Família é o maior programa assistencialista de combate à pobreza e combate à fome da história da humanidade, tá? As críticas que a gente está fazendo aqui não são ao programa. São as bets indiscriminadas e a publicidade agressiva, só para que isso fique bem claro. Mas eu, galera de Maceió aí, tem seguidores de Maceió. Mas tem sempre a questão, Maceió? Você como Bolsa, você vai receber o Bolsa Família, você não tem o direito a se divertir e tudo mais. Exato. E cai uma coisa moralista que realmente não cabe a gente ficar, eu gosto, você não pode ir. Mas eu acho que o Bolsa Família tem duas finalidades. Um para ajudar mesmo na questão social e outra para você impulsionar a demanda no Brasil. E eu acho que pelas bets, eu acho que você foge dessa finalidade, né? Eu acho que você não vai fomentar o mercado brasileiro, porque essas bets geram muito pouco emprego. E também você não vai... você não dá um ganho grande social, né? Talvez limitar, talvez... Não sou, né? A gente não é dono da verdade nem nada, mas precisa ter alguma limitação. Porque senão, justamente, foge da finalidade do programa, né? Além de... Claro. Mas assim, a gente entende todo o mal que as bets fazem, tudo que elas causam para as pessoas. Só que, infelizmente, hoje no Brasil, voltando, todas as equipes têm patrocinadores master com essas empresas. E como você até falou, Marcos, traz dinheiro para a gente gastar errado. O que pode acontecer, talvez, é que uma vez que talvez essas empresas percam força ou que elas não possam mais investir dinheiro, todo esse dinheiro, seja limpo ou não, que a gente não tem como saber, vai sair das equipes aqui de futebol. Então eu acho que o lobby para que elas não saiam, ele é muito forte nesse sentido. Então eu não sei
Até que ponto vocês acham que a gente conseguiria fazer uma transição saudável dos clubes para sair dessa dependência financeira? Ou vocês acham que, por exemplo, Eu acho que é um caminho sem volta, velho. Só se chegar alguém com mais dinheiro. Dinheiro, pô, é muito dinheiro envolvido. Então, mas... E não sei nem sinceramente se eu acho que deveria sair, pô. Eu acho que simplesmente tem que ser tratado com um entretenimento de outra forma, tá ligado? Então, mas eu comparo essas bets assim como cigarro e álcool. Cigarro, álcool, drogas e apostas e tudo mais uma coisa. Você é adulto, você pode tomar suas próprias decisões sobre isso. Exatamente. Todo mundo aqui consome álcool. Poço, né? Um pouquinho a gente toma, né? E Isso, tá? Tô aqui na zero hoje. água. tá. Só os puritanos. Uhum. Eu vou lembrar disso quando alguém fala, não, vamos tomar um shot. É. Parei. Sou um homem novo. Por que, Daniel? Por que você é um homem novo? Conta pra E gente. aí, pessoal? Ah, por quê? Você quer saber? Você quer saber por quê? Por quê? Chega a vida aí, é melhor. As bestas, circulando. Enfim, as bets. Ó, faz o L, mas é outro L, tá? Eu acho que tem... Mas eu acho que é isso aí. então eu acho que não tem como você proibir, mas você tem como conter e com reduções de dano, né? Sim. Eu acho que só sai se chegar outra indústria mais forte aí. Sei lá. Mas é aquela parada, pô. A gente tem que... eu acho que o mais importante também é diferenciar o cassino da aposta esportiva. Eu acho que o cassino deveria ser banido completamente. Não é nem a publicidade. O cassino Uai, um aviãozinho de grilo. Ah, tá. Isso devia ser banido completamente, sem discussão. Porque você consegue manipular facilmente. Pô. É os amigos de Arthur lá do TI fazendo um programa pra você só perder, porra. Isso daí é muito fácil de fazer. É só quando a gente faz a parada só pra você perder. Estagiário consegue fazer isso aí. Então, a aposta esportiva não, pô. Se você tratar como entretenimento da forma que é cigarro, álcool ou outras drogas em outros países, de ser acessível só pra maior de idade, de não ter publicidade, de ser controlado o acesso, tá ligado? Tipo, pô, eu não vejo grande problema, não. Essa coisa do tigrinho aí de jogo que é online, isso também não é de hoje, não. Isso aí já vem muito tempo com jogos que são famosos free to play, né? Que tipo, você pode baixar, jogar de graça, mas se você investir no jogo, você ganha benefícios que você Gastou muito dinheiro em Tibia, né, meu menino? Nossa, as padinhas. Pegou a Smithers de pedra azul colorida. Quem investe ganha, mano. É o pay to win. Desculpa. Free to play vira pay to win. Você gastar por uma roupinha, me desculpa, eu jogo um negócio online e não gastei um puto. Eu assisto todas as propagandas e meu negócio... Tem que comprar skin do Neymar, pô, no CS. Skin do Batman agora. A skin do Batman, né? Pelo amor de Deus, tem que ser Batman. Cara, comprar roupinha, velho. Roupinha não dá não, mano. Não dá não, cara. Ah, você fala que não dá pra comprar roupinha, mas comprou roupa de futebol. Seu adversário comprar roupinha de futebol. Não, é que você é buquirana, a gente vai jogar futsal. Não, porra, tu precisa ter roupa de futebol, pô. Mas você não precisa comprar a camisa especial do esporte de aniversário, de lançamento todo ano, tá ligado? Mas aí é outro problema, né? É outro problema que precisa ser mais explorado na terapia. Não tem... Aí é lazer, aí pode. Conheço pessoas em Maceió que jogam futebol com bermuda de surfista, né? Então você não precisa de roupa de futebol, não, pra jogar. Tem gente que... eu não vou discutir o que, né? A roupinha do... Trouxe aí... Crack, camisa expose. Eu falei, mano, você tá de samba canção? Não, é roupa de futebol. Não, mas é que eu... Posso da irmã e trouxe, tá ligado? Do carnaval. Não, pô. Eu comecei a academia, né? Porque eu tô uma pessoa... Suas pernas torneadas. Tô uma pessoa... Eu comecei, cara. Mas hoje já cancelou, né? Hoje já... Não, tô mudando de sede, porque mandaram eu trabalhar mais tarde. Então eu vou ter que mudar de sede, mas eu não parei ainda não. Então eu não tenho roupinha de academia, entendeu? Então eu tenho que usar as bermudas que eu tenho, basicamente. Tipo, eu tenho 3 bermudas de jogar bola. Eu tenho, sei lá, 4 bermudas de ir pra praia. Dá pra uma semana, aí lava e tá tudo certo, entendeu? É econômico. É econômico, é isso aí. Mas aí, velho, eu acho. Então, a Bets. Não, mas... Exato, mas o que eu queria falar
por que eu trouxe aquela questão das bets patrocinadoras? Porque, por exemplo, Parmalat, MSI e outras que chegaram para clubes que prometeram e trouxeram conquista. X, a Unimed. O que aconteceu depois? Do Alip. Quebrou, né? Quebrou o clube, os clubes entraram em decadência. E atualmente o futebol brasileiro não é o mais bem visto, mas nunca existiram 20 Parmalates na Série A como existe hoje, pô, 20 casas de aposta. Então, mas exato. você acha que pode acontecer isso do futebol? Eu acho que não vai haver um rebaixamento dos clubes. O meu medo é haver um rebaixamento do futebol. Então, por exemplo, hoje o Brasil, ele contrata quem ele quiser da América do Sul. Nasceu a estrela da Bolívia, estrela do Paraguai, estrela da Argentina. Beleza, o Brasil contrata. Eu acho que, uma vez que essas bets saiam, pode acontecer a migração em massa desses talentos que a gente tem, futebol russo, futebol português, como já foi antigamente. Então, vocês acham que isso pode acontecer também? Ou vocês acham que, uma vez que essas bets saiam, meio que volta o equilíbrio natural da coisa? Não vejo as bets saindo, meu controle. Esse é o primeiro. E eu acho também que. Eu acho que não sai também porque a questão não é só as bets, mas a SAF também trouxe uma estrutura melhor pro futebol, né? Essa questão de ter as SAFs aí investindo. Mais ou menos, né? Tem uma SAF merda aí, né? Vê a SAF do Curitiba, Do Vasco. do Vasco. Mas aí, essa é a do Botafogo, deu certo. Porque assim, uma hora vão ser 20 SAFs na Série A, então 4 SAFs vão cair, pô. Tá ligado? Verdade. Mas eu acho que o financeiro do futebol não é tanto pelas bets e mais pela incompetência dos próprios dirigentes. Bom, hoje a gente fala de dois times, Flamengo e Palmeiras, que estão mais organizados. Se tira as bets deles, eles sobrevivem. Se tira a bet do Cirilha Pereira e vem um presidente que não sabe fazer as coisas, aí o Palmeiras cai. Se botar o Augusto Melo lá, que eu adoraria, vai lá, Augusto Melo, ajuda lá, dá uma mão lá. Vai cagar, entendeu? Então, eu acho que é muito mais da incompetência do pessoalzinho ali do que não é nem incompetência, é por interesse. Porque por exemplo, que fizeram com o Cruzeiro, tipo, de ser campeão de tudo pra rebaixado, vendeu todo mundo, saiu o dinheiro todo, foi embora. Então, acho que não é questão da inflação. Só pra destacar os valores aqui, tá? Flamengo fechou um patrocínio de 4 temporadas com a PixBet no valor de 470 milhões de reais, pô. O Corinthians fechou por 309 milhões com as postas da sorte. Depay levou 100% já desse dinheiro, hein? E aí a gente tem times feito o Santos, que receberam em 2 meses 55 milhões da Blaze, que é simplesmente o maior tigrinho do Brasil, tá ligado? Os caras fecharam os olhos completamente para o que a publicidade que eles estão fazendo. Mas clubes nunca se importaram. O futebol brasileiro é bem largado. Tá aí que o presidente da CBF ganhou com unanimidade, né? Ninguém foi contra o cara, e o cara... O Atlético Mineiro recebeu 180 milhões da H2Bet. Palmeiras, 100 milhões da Sportingbet. É absurdo, pô. E como você vai falar para um clube de futebol, numa economia que estável ou não, que você vai... você coloca o nosso loginho na sua camiseta, eu vou te dar 100, 200, 300, 400 milhões e você não precisa fazer nada. E ele vai colocar. E aí, a gente vai entrar naquela questão, outra vez, da publicidade. Porque como a gente estava discutindo, se o jeito é acabar com a publicidade deles, colocar ele na camisa de futebol... Todo mundo sabe quem é Crefisa. Hoje em dia, todo mundo sabe quem é Crefisa. Antes de ir pra camisa do Palmeiras, pessoas sabiam que era Crefisa. Mas aí... Só aposentado sabiam que era Crefisa antigamente. Não, só Santista sabia que era Crefisa. Agora conhecia. Eu conhecia mesmo. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui, além da publicidade. Da proibição de publicidade. Pra mim, eu acho que as penas dos jogadores envolvidos foram muito leves. Com certeza. Pra mim é assim, qualquer envolvimento comprovado é banimento do esporte, velho. Não tem isso, mas olha... E tem outros esportes, o futebol é muito branco, pô. A gente tem casos o caso do tenista brasileiro, o Feijão. Meu irmão, se eu não me engano, eu vou até pesquisar pra não falar mais merda do que o normal aqui, mas
foi um caso onde ele simplesmente realizou uma aposta eu acho que teve uma parada dessa de número de saques errados, número de segundo serviço, que ele se envolveu. O cara foi banido do esporte, pô. O cara foi banido do esporte completamente, pô. Aqui, a gente tem jogador que foi suspenso por 1 ano, suspenso menos de 1 ano, liberado com multa. Mas não se entende a gravidade do cartão amarelo. Ele acha assim, não alterou o placar, não influenciou diretamente no resultado. É manipulação de resultado, pô. Mas isso eu acho que é a FIFA que tem que levar, não? Ou a CBF tem que levar pra FIFA, não? Essa parada aí de banição. E depende, né? Tem instâncias diferentes. Na Inglaterra é muito mais severo. Os casos de envolvimento, já teve jogador banido, já teve coisa assim. Enquanto que no Brasil foi muito mais brando. Jogadores foram suspensos, jogadores voltaram. Só que a questão dele voltar é o que mais preocupa, né? Do tipo, porque você abre a margem de que tipo, ele é impune, que ele pode sair impune da coisa. Bom, eu pedi pro vídeo aqui, mas não vai dar. Não sei se vocês chegaram a ver o caso de um árbitro do VAR na Liga da Bulgária. Não sei se chegaram a ver isso. Durante uma partida do campeonato, ele tá fazendo uma aposta. Então, assim, se tem uma pessoa que tem uma informação privilegiada nesse cenário, é o cara do VAR. Ele tá vendo o que tá acontecendo, ele sabe se foi pênalti ou não, ele tem... O vídeo deu errado, mas dá pra ver aqui. O árbitro aqui, ele com a apostinha aqui dele, ó. Não sei se você consegue... O que acontece, deixa eu explicar. O que acontece no VAR, como que funciona? Os dois ali atrás são os árbitros, certo? Na cabine, eles costumam ter 2 árbitros e 2 operadores de câmera, ou um operador de câmera. O que é esse operador? Ele tem acesso a todas as câmeras que estão lá. Então, o que acontece? Ele não é um árbitro, porque ele não está diretamente ligado com a partida, então ele não tem influência na tomada de decisão, mas ele é a pessoa que tem acesso a todas as câmeras que estão no VAR. Então, ele é uma pessoa que é o mais bizarro, assim, porque ele tem um poder e ele nem faz parte daquilo. Então, nesse sentido, seria... O banimento do esporte não existe. Seria o banimento da profissão? Seria... Como vocês acham que um caso desse deveria ser levado? Cadeia, né, mano? Puta... Mas aí é leste europeu, aí o negócio também funciona diferente, né? Tem que chamar o Dito pra comentar, né? Então, exatamente. Quando eu fui na Sérvia, em Belgrado, eles têm bares com, sei lá, 10 TVs passando jogos diferentes e você pode simplesmente chegar lá e apostar, tipo... É uma casa de aposta. Uma cerveja e 5 euros no gol de fulano. E eu tava procurando o nome dessas casas de aposta hoje, e aí viu as notícias falando que eles vendem cerveja mais barata lá, exatamente pra incentivar a galera aí. E tipo, isso é no centro da cidade, tá ligado? Vários lugares tem, uns bares e aposta, e é isso. Então, novamente, o meu disclaimer, se você aposta em futebol europeu, irmão, leste europeu, você tá pedindo pra perder dinheiro, porque eu acho que a máfia é muito grande por ali. Só pra eu não dar informação errada do Feijão aqui, tá? O cara, ele era ex-número 1 do Brasil no tênis, no ranking da ATP, e ex-número 69 do mundo. E ele foi condenado por ter entregado 2 jogos de duplas. E ele foi banido do esporte e teve que pagar uma multa de R$800 mil. Foi banido completamente, eternamente do esporte. E aí no Brasil, não. No futebol, de forma geral, é muito mais brando. E um detalhe é que depois do julgamento, eu tô lendo a notícia aqui, ele fala: nas últimas semanas, Feijão também passou a frequentar o noticiário de sites de entretenimento por estar iniciando um relacionamento com a ex-dançarina do grupo El Chan, Sheila Mello. Olha aí, ficou famoso por uma fama aí. Mas... Não, então ele saiu de um mundo e acabou se dando bem. Acho que acabou se dando bem. Mas essa parada de árbitros envolvendo com manipulação de jogo e aposta também é muito comum na Itália, né? Estou aqui usando a minha camisa de Itália. Eu achei que você ia botar a camisa do Corinthians aí, pô. Não, aí eu deixo que eu conheço aí. Não, eu vou vestido de Carlos Amarilha aqui também. Amarilha, perdão. Na Itália, aí eu fui pra fui procurar um pouco sobre casos e tinha tantos casos que eu nem tive tempo de ler tudo. Porque, tipo, desde, sei lá, a década de 70, vários casos de corrupção. Cada 5 anos um time é rebaixado. A Juventus já foi rebaixada. Então a Itália é complicado.
Berlusconi, né? Terra de Berlusconi. Né? A dica é não aposte em futebol italiano, que... Ou então pergunta pro Berlusconi, ele tá apostando em quê? Foi o Telegram dele lá, né? Com isso daí. Desculpa perguntar assim, vocês... O Marcos já falou, mas Arthur, você já apostou já? Já, felizmente. Ganhou? Postei na... Pois. Não, ganhei. Postei no jogo Chelsea-Manchester City. Tinha 2 otários lá em casa, amigo meu. Vamos lá e vamos ir, pô, apostar no City. Não é possível que vai perder pra esse Chelsea. Esse City é bom. Final da Champions? Final da Champions. Aí perdemos. Aí no final do jogo, aí no final do dia, os caras, não, agora vamos recuperar no São Paulo. Vamos apostar no São Paulo. Tá bom. Vamos. Também. Mas era, sei lá, São Paulo e Juventude. Mas também não importa, São Paulo também, né? Qualquer jogo é jogo. Enfim, foi as únicas apostas que eu fiz. Aí depois aí eu falei, não. Não, eu já testei, tipo assim, sistemas pra ver se era minimamente lógico e financeiramente viável. Esse negócio de ficar seguindo dica e tal, mas sai no 0-0, nem perdi nem ganhei. Eu, Bigode, Depois de muito esforço. Cara, eu nunca postei, juro que eu nunca postei, porque eu sempre achei que, tipo, sei lá, eu tô apostando num bagulho que não faz muito sentido e apostar porque não faz muito sentido. Eu acho que eu já faço muitas outras coisas que não fazem muito sentido e acho que apostar ia ser mais uma. E aí não fazia sentido algum, eu continuo errando. Eu só acho... Vai lá. Eu só acho que a melhor aposta atualmente acontecendo no cenário do futebol brasileiro é a aposta do nosso querido, um dia ouvinte, que está participador desse podcast, Craque Neto, que apostou que se Ferreirinha fizesse 10 gols no ano, ele estaria no ar usando uma tanguinha. Então, eu não sei vocês, mas essa aposta... Se eu não me engano. Exato. Ele tava com nenhum. Desde o dia que ele falou, ele já fez 3 gols. Então, Ferreirinha, você tem uma missão nesse Campeonato Brasileiro aí que não seja contra o meu Palmeiras. Eu achava que ele ia terminar assim. A única aposta que vale a pena ser feita é a aposta no amor. Eu também. Eu também, fiquei esperando isso. Ele escreveu assim, ó. Eu achei que ia falar isso. Enfim, não foi não. Não foi não. Eu vou compartilhar aqui assim, eu... Compartilhar o quê, irmão? Calma lá. Eu vou compartilhar o quê? Puta calma nessa hora. Eu trabalhava com o Bet e tava rolando a campanha, né, na agência lá. Então, super privilegiado. E o dono da agência deu 10 pounds pra cada um, pra todo mundo clicar lá no anúncio e apostar. Aí eu nunca não sabia nada, tal, não sei o quê. Daí eu só lembrei que ia rolar um jogo Vasco e Flamengo. E eu tenho um amigo em Londres. Um abraço pro Pedro, que é o Marcos, só que pro Vasco. Doente. Pô, mané, o Vasco não perde do Flamengo. Eu falei, eu com 10 conto, eu vou postar no quê, né, velho? Eu falei, vou postar no Vasco e Flamengo, né? Vou postar no Vasco. Ganhei 120 libras. Pingou na minha conta, eu falei, nossa, deixa eu tirar aqui, velho. Eu apostaria mais se eu tivesse amigos que nem o Trippier também, o jogador de futebol, que ele falou pros amigos dele, aposta aí que eu vou pro Atlético de Madrid. E aí, já tem contrato assinado. Já tem contrato assinado. Ele pegou 10 semanas de suspensão, acho. E aí, se eu tivesse um amigo desse, eu apostaria. Eu fiz 2 boas apostas na minha vida, assim, desse de jogo. Uma foi Chile e Argentina na final da Copa América, que eu apostei levemente inebriado no bar e ganhei. E paguei tudo de cerveja pros meus amigos. Acho que eu apostei R$100, ganhei 500, uma parada dessa, cara. Aí, e também apostei que nosso menino Ney seria artilheiro daquela Champions, que ele foi 3º melhor do mundo. E ele foi artilheiro. Ok. Você ganhou quanto? Você tem lembra, mais ou menos? Essa foi menos, foi R$200, R$300. Mas também gastei tudo de cerveja, que eu tava vendo a final, que ele fez o gol que tornou ele artilheiro no bar com meus amigos, então... Comemorei. Aliás, só pra complementar, o mesmo amigo, em 2020-2021, no começo da temporada, ele falou, pô, esse Vasco vai dar trabalho, não sei o quê. Foi o ano que o Vasco foi rebaixado, então... não deu trabalho pro torcedor dele mesmo. Bom, meus queridos, eu espero que se vocês fizerem uma aposta que vocês ganharem, vocês paguem uma cerveja pra rodar de todo mundo que tá aqui. Queria agradecer todo mundo. E eu vou pedir a saideira de hoje, que o menino tá falante. Vamos aproveitar, Vini, fecha a conta pra gente aí hoje.
O nosso querido Fighting, né? O comedor de torta. O Aceton, que o gordinho, goleiro gordinho que ficou famoso. Isso. Ele foi penalizado por se meter em aposta. Esse é o Arthur, eu não Isso. conheço. Ele tinha uma odd pra que ele saía na televisão comendo torta. Tipo, alguma casa de aposta criou isso aí, ó, o gordinho. Isso é uma das maiores belezas da aposta, né? Que os caras criam essas coisas, essas situações. Eles até muito bom nisso, né? Mas E aí, isso lá é bem regulado, viu? Mas mesmo assim, não dá. Ele tinha o costume de fazer isso e aí ele ia sair da câmera e aí criaram essa aposta pra ele. Se eu não... criaram essa aposta e aí ele, acho que ficou sabendo, talvez ele tenha apostado nele mesmo. Provavelmente ele ganhava muito menos que isso, porque ele é goleiro de, sei lá, 4ª divisão, que nem entrava pra jogar. Acho que Foi banido, chamaram ele da arquibancada. banido 375 libras e mais 2 anos banido. 2 meses, pô. Ou 2 meses. Mas a gente 45 anos, pô. A odd dele era de 8-1, pô. Pra ele aparecer na TV comendo a torta, pelo amor de Deus. Pô, tinha que ter avisado a gente que a gente pegava essa aposta daí e fechava. Ah, nem falar essa merda desse podcast com vocês, tá rico já, né? Fala, meus queridos. Bom, tivemos um probleminha técnico aqui, mas eu tô passando pra agradecer todo mundo que assistiu a gente. Pedir desculpas por esse erro técnico que a gente teve, mas acontece, programa ao vivo, a gente sabe como é. Então espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões de pauta, qualquer coisa que vocês tiverem queiram conversar com a gente também, a gente tá nas redes sociais. Fica aqui um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.